Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Day Doctor. Que é o programa de entrevistas aqui do Campinas Day Hospital, que tem como objetivo apresentar o nosso corpo clínico. Hoje estamos aqui novamente com a Simone Iestin. Aprendi muito bem, né, pronunciar seu nome. Errado. Aprendi. Você pode falar para o nosso público então, Simone, como é que se pronuncia? Simone Iestin. Todos captaram então, por Iestin. favor. E os médicos que chegarem lá, se falarem o nome errado, vai vir a advertência. A Como cartinha. várias que eu tenho e ser chamado também no gabinete. Bem, tirando esse detalhe, né, do dificuldade da pronúncia aqui germânica, o que se propõe aqui o nosso programa semanal? Apresentar o nosso corpo clínico. É um corpo clínico de médicos muito diferenciados, humanizados, empáticos, que é o grande diferencial do Campinas Day Hospital, e que vocês conheçam realmente todas as especialidades que nós dispomos aqui no Campinas Day, não apenas o que esses médicos fazem com excelência, afinal de contas todos passam por um rigoroso processo de seleção para estarem aqui, e você vindo no Campinas Day Hospital, seja qual for a especialidade que você vai escolher, certamente você vai estar sendo atendido por um médico já ultra selecionado, ultra especialista, mas nós queremos hoje apresentar também o lado humano desse médico. E nós estamos uma presença muito ilustre hoje aqui, não, Simone? Com certeza. Hoje nós estamos trazendo a doutora Marcela Ruda, né? A nossa cardiologista, está conosco há muitos anos, né, Marcela? Há quanto tempo? Mais ou menos. Quase 10 anos. Ela é uma novata no Campinas Day. É, uma novata. Porém, extremamente experiente e traz sempre inovação, né, Marcela? Sim. E a doutora Marcela, como cardiologista, vai falar muito das coisas do coração. Até dá para suspirar. Sim. Suspira que hoje o programa é profundo. Marcela, seja muito bem-vinda, tá? Uma alegria ter você aqui conosco. Bem, palavras suas aí para cumprimentar o nosso público antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista e te conhecer um pouquinho melhor. Bom, é um prazer, há muitos anos eu já estou no Campinas Day, né? Então é um lugar muito gostoso de trabalhar. E gosto muito da Simone também. E é muito gratificante trabalhar num lugar assim organizado. Legal. Muito legal. Marcela, nós vamos falar muito aqui, né, sobre a área de cardiologia, para que as pessoas que nos acompanham aprendam um pouco mais da sua área. Mas antes de mais nada, como a gente sempre faz aqui no programa, a gente quer conhecer um pouco mais de você, para que os pacientes, quando cheguem, saibam realmente quem que está atendendo eles, quem que é essa pessoa, né, por trás do doutor, por trás da doutora Marcela. Então, conta um pouco pra gente, né, já vamos entrar depois na área profissional, porque você sabe, os médicos aqui já diretamente, quem é você? Estudei ali, estudei lá, mas a gente tem muitas vezes essa dificuldade de falar um pouquinho da gente, né? Então, conte um pouquinho de você, de onde que você veio, como é que você veio parar em Campinas, sem entrar na área profissional, do que você gosta de fazer, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Tá. Bom, eu nasci em Campinas, então eu nunca saí de Campinas. Sou filha de médico, então eu vejo meu pai, foi para mim, já não está mais entre a gente, mas foi uma pessoa que me estimulou muito a escolher a profissão, foi uma referência para mim. E eu sempre tive o privilégio de ficar perto de casa, de família, né? Sim. Gosto muito de atividade física, não gostava tanto, mas agora tenho feito com mais frequência. Talvez pelas minhas filhas, que eu tenho 3 adolescentes, então eu vou junto com elas, elas me estimulam, né? Bacana. Então eu acho que é também um local que a gente vai para desligar um pouquinho da nossa rotina estressante do dia a dia, né? Sim. Então, assim como eu recomendo os pacientes, hoje eu posso dizer que eu também sou assídua nessa parte e faz muito bem pra mim. Que legal. Então, o que é que vocês gostam de fazer juntas? Musculação, bicicleta, então a gente faz bastante atividade física. E elas me estimulam, Sim. E hoje a gente vai poder saber mais pra frente, né, quais que são as necessidades semanais, recomendadas, tudo isso aí eu vou perguntar para você, né? Então, além dessas atividades físicas que você faz, você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer nas suas horas vagas, para se descontrair, além dos exercícios? Gosto de cinema,
Mais cinema do que leitura. Leitura às Aham. vezes, mas eu gosto bastante de cinema, de Sim. shopping, de passear principalmente com elas. Curto bastante estar com elas, né? Certo. Que Porque a bacana. nossa vida corrida e quando eu tenho um tempinho eu gosto Aham. de curtir um momento que passa muito rápido. Sim. Que a Bem, Simone também tem filha adolescente, né? sim, deve ser desafiador, né? Essa fase aí, né? Mas que bacana. Então quando a gente tem um tempinho, eu gosto de curtir. Sim, que legal. Bem, e você falou que sempre esteve em Campinas, né? Então, começando aqui um pouquinho, agora conhecer do seu lado profissional, me fala um pouquinho da sua formação, como que foi, toda aqui em Campinas, como é que foi tudo isso daí? Eu fiz PUC, né? PUC Campinas, formei em 99. Depois aí eu comecei no Hospital Veracruz. Na época do Veracruz, eu fiz a cardiologia, tinha junto com a clínica médica, e era reconhecida aí pela FONCOR na época, então a gente fiz um ano de clínica, 2 de cardio no Veracruz. E aí depois pra frente eu prestei o título de especialista, tá? Perfeito. Aí fiquei no Vera, tô até hoje lá, né? Com a equipe de lá. E depois disso... Aí eu fui fazer instrutora de ACLS, né? Então faz 10 anos já que eu sou instrutora de ACLS. E medicina do exercício e esporte também, fui fazer depois. Opa, muito bacana. Eu acho muito legal essa parte de cardiologia do esporte. Né? Sim, e como é que foi que despertou essa questão de você fazer cardiologia, né? A gente sabe que as áreas são muito diversas na medicina. Hoje, até para quem está nos acompanhando, está pensando em fazer medicina, pode ter algum jovem pensando em prestar uma prova. As áreas são muito amplas, né? E muitos talvez queiram saber como que você despertou essa vontade de cardiologia, que para muitos é uma área bastante difícil interpretar o eletrocardiograma, muitas vezes você lida com situações de emergência, colocam em risco aí a vida, né, das pessoas. Conta pra gente um pouquinho essa parte. Eu acho, assim, muito interessante você lidar com um órgão, assim, tão vital, né? E eu gosto muito de coisa de emergência também. Então, assim, hospital, por isso que eu até sou instrutora. Você tá ensinando as pessoas uma reanimação adequada. E eu acho muito desafiador, assim, alguns quadros na parte da cardiologia, principalmente idoso, que às vezes não são sintomas tão clássicos de uma dor no peito. Você tem que usar muito raciocínio. Sim. Você tem que... O feeling, né? O feeling, raciocínio, intuição, escutar a queixa, tentar levar essa queixa para um lado que possa ser cardiológico, sem às vezes a pessoa ter uma dor típica no peito, por exemplo. Sim. Como é o caso do idoso, né? A gente atende bastante idoso hoje em dia, né? Sim. Então acho que é muito desafiador. Acho por isso que eu acho que é bacana. E tem a área de raciocínio clínico, a clínica junto. Então, isso que eu acho que é interessante. Certo. E você decidiu isso durante a faculdade mesmo? Você falou, puxa, eu acho que eu vou ser cardiologista? Ou você foi para a clínica médica e lá caiu para a área de cardiologia? Como é que foi? Eu na faculdade quando eu entrei no centro cirúrgico, desculpa os cirurgiões, mas eu sabia que eu não ia fazer cirurgia. Conte aí por quê, os detalhes. Não, eu falei, porque o centro cirúrgico você ama ou você odeia. Sim, quando você tá lá dentro, você sabe. Você fala, eu quero seguir isso pra minha vida ou não, eu vou pra área clínica. Sim. Aí lá eu já sabia que eu queria ir pra área clínica. Aí na clínica, que eu fui conhecendo as áreas, aí eu gostei, me apaixonei pela cardiologia e fui para a área da cardiologia. Legal. Você comentou aqui, né, nessa sua última frase, que você é instrutora do ACLS, tá? Explica um pouquinho, né, para quem está nos acompanhando aqui, o que é o ACLS, nós médicos sabemos disso, todos nós quase temos que ter as certificações para estar nos hospitais hoje. Qual que é a importância dessa podemos dizer, titulação, né, que a pessoa obtém, ACLS, tanto para público médico como para público leigo? O que isso impacta na vida das pessoas? O que é e o que impacta? A gente tem o BLS, que o BLS é o suporte básico de vida, né, que é um curso que é fornecido para os enfermeiros, principalmente, e o ACLS é mais para os médicos, né, então o ACLS ele é um pouquinho mais completo que o BLS. A importância de uma ressuscitação cardiopulmonar bem sucedida. Certo. Então ensina todos os passos, desde o momento que o paciente para, até como você vai chamar, reanimar. Não, vamos explicar bem isso aqui, calma, que é público leigo. Para, ele tá andando, parou, ele tá falando, Me explica aqui com exemplos da vida real. Estamos aqui nos nossos estúdios aqui, né? Próximo à Lagoa do Taquaral. E dá um exemplo aqui para a pessoa possa entender o que é esse para. Vamos supor, a pessoa está ali, você correndo, né? Fazendo exercício. Conta um pouquinho isso daí. Até para como uma questão instrutiva, né? Para a nossa população. Como é que funciona isso?
Então, assim, você está andando, uma pessoa cai na sua frente, você não sabe o que pode estar acontecendo. Então, se você tem esse preparo mínimo, né, de socorro, você pode chegar ali, prestar o primeiro atendimento, saber utilizar que a gente ensina a utilizar o DEA, que é um desfibrilador. E tem muitos locais hoje em dia que disponibilizam desse DEA, até acho que aqui na Lagoa do Taquaral tem locais que tem. Perfeito. E salva a vida. Né? Então é importante porque é o desfibrilador, né? Então, locais que tem grande circulação de pessoas, aeroportos, rodoviárias, estádios de futebol mesmo, principalmente teve aqui no Brasil há pouco tempo aí um jogador aí acho que do Uruguai, se não me engano, do Nacional, né, que caiu no campo de futebol. A gente, inclusive, como instrutor, assim, em grupo de médicos que dão esse curso, até questionaram e saiu depois na mídia o socorro se foi adequado ou não, porque o socorro salva vidas. Então, a maneira que ele foi socorrido também. Então, é muito importante. A gente tem cursos para leigos. Isso é importante. Tem cursos para leigos, Tem cursos para leigos. Quem se interessar aqui, como é que faz para poder chegar até esse curso? Tem um caminho para procurar isso? Aqui em Campinas, a gente tem a Fundação Roberto Rocha Brito, que é do Hospital Vera Cruz, que é credenciado pelo American Heart Association, né? Legal. A gente tem os locais credenciados que podem dar o curso. Então é interessante, no site da Fundação Rocha Brito tem vários cursos, inclusive, para quem for leigo, para o enfermeiro. Então é muito importante as pessoas terem esse conhecimento, porque salva a vida, né? Perfeito. Já tive casos em clubes, inclusive, também, que pessoas leigas, só de massagear, a gente fala só a própria massagem, às vezes pode salvar a pessoa. Então tem todos os passos para uma ressuscitação bem sucedida aí. Perfeito. E vamos falar um pouquinho agora do seu dia a dia, né? Do consultório, dos atendimentos, como que funciona isso? Então tem gente aqui que está nos assistindo e às vezes vai no ginecologista, as mulheres, vai no urologista, mas muitos acabam não indo, né, num cardiologista, não está sentindo nada, não está tendo nenhum problema, acaba não tendo essa procura. Então quem está nos ouvindo, quem seria a pessoa que deveria te procurar? Essa pessoa teria que ter algum problema para procurar? Não? Qual que seria o momento de marcar lá uma consulta com a doutora Marcela Luca, cardiologista? A gente sabe que as doenças cardiovasculares aumentam de incidência depois a partir dos 35 anos, né? Então a gente fala toda pessoa que tem uma dor no peito após 35 anos, você tem que pensar em coração. Então se a pessoa tem um sintoma, uma dor no peito, mais de 35 anos, é interessante procurar. Ou se a pessoa tem mais de 45, mas que não tem nenhum antecedente, também já é interessante fazer um check-up. E se a pessoa principalmente tem história familiar, que aí a mãe ou irmãs abaixo de 65 anos, ou o pai abaixo de 55 anos, ou irmãos abaixo de 55 anos, é interessante procurar o cardiologista também, para fazer um check-up. Porque às vezes a pessoa não sente nada, a gente faz alguns exames e acaba descobrindo alterações sem a pessoa ter sintoma. Perfeito. Né? Desses que não sentem nada, né, que vão te procurar, quais seriam os exames mais importantes, mais relevantes, que a pessoa deveria fazer? Isso muda por faixa etária? Como é que são esses exames para as pessoas terem uma noção disso? A gente sempre faz um eletro, que às vezes tem doenças silenciosas que no eletro a gente pega, principalmente doenças às vezes congênitas de distúrbios de condução que a gente pega no eletro. Então é interessante o eletro. Exames de sangue na parte de colesterol, glicemia, porque às vezes a pessoa tem um colesterol alto, o colesterol não dá sintoma, né? Sim. E a pessoa vai lá, descobre o colesterol alto, né, um importante fator de risco para doença cardiovascular. Então, exames de sangue também de rotina, glicemia, um colesterol total, né, fração, função renal. Então, esse é mais ou menos o básico que a gente costuma pedir. E também, a partir de certa idade, um teste ergométrico e um ecocardiograma. Perfeito. Esse teste ergométrico seria mais a partir de que idade você acha importante ser feito? A partir dos 40, 45 anos. Certo. Não é só aquela pessoa mais velha, né? Quem se propõe ali a entrar com uma atividade física, é importante ter isso daí. Esse exame, qual o objetivo dele? Às vezes a pessoa que nem faz um eletro, já aconteceu isso, não sente nada. Às vezes a pessoa é um esportista, já peguei, vai fazer um teste de esteira, no teste de esteira altera o eletro e a pessoa não sente nada. Então às vezes é um exame que é uma triagem que a gente normalmente faz, e que às vezes pega alterações que pode sinalizar que a pessoa tem algum problema, por exemplo. Então, é uma doença silenciosa também, né? Sim. Marcela, deixa eu te perguntar, na tua fala, você falou do check-up, né? O que você recomenda? Qual seria uma idade para quem não tem nenhum histórico familiar? Qual seria a idade para uma pessoa começar uma prevenção
a doenças cardiológicas? Eu vejo 40 anos, uma idade interessante, a partir dos 40. Mesmo sem nenhum histórico familiar? Mesmo sem nenhum histórico familiar. Porque tem muita gente que às vezes a gente pega no consultório que nunca fez colesterol, nunca dosou exame, ou então uma pressão que a pessoa não sente nada, você vai medir, você pega uma hipertensão no consultório e você pergunta pra pessoa, você tá se sentindo bem? Não tô sentindo nada. De repente você vê a pessoa ter hipertensão e não sabe. Então acho que a partir dos 40 anos é uma idade interessante. E para mulheres, principalmente pós-menopausa. Então, às vezes tem mulheres que entram na menopausa até mais cedo, aquelas menopausas precoces, Sim. 38, 40, 42. É interessante pós-menopausa que aumenta o risco cardiovascular da mulher também, né? Então, a importância do check-up é fundamental. Sim, a importância do check-up é fundamental. E exames, assim, básicos, como você falou do eletro, um exame de sangue, você acha que isso já dá para você fazer uma avaliação básica? Eletro, exame de sangue, eu sempre solicitaria um teste de esteira e um ecocardiograma. Tá, mapa, né? Holter é uma coisa um pouquinho mais para quem já tem um histórico? Para quem tem um histórico, se a pessoa é hipertensa ou se tem um histórico de hipertensão na família em idades precoces, é interessante a gente fazer um mapa. Tá, e a gente fala muito dessa dor silenciosa, mas que na verdade não é dor, né? Fala assim, mas como é que eu vou saber se eu tô infartando ou não? Eu já ouvi várias pessoas falarem, eu tô infartando, mas eu não tive dor no peito, mas eu tive formigamento no meu braço. Quais são os sintomas, assim, que você acha que tem que ter um despertar para o socorro? Normalmente, o sintoma cardiológico começa nos esforços físicos. Sim. Né? Então, se você tem pessoas não idosas, eu falo não idosos porque idoso às vezes já tem uns sintomas mais inespecíficos, né? Então, normalmente, quando a pessoa não é idosa, ela começa ao esforço físico a sentir uma pressão no peito, como se fosse realmente uma opressão no peito, principalmente atrás do externo, que é esse osso que a gente tem aqui no tórax, associado à falta de ar e uma sensação de compressão na garganta. E aí isso melhora conforme a pessoa para de caminhar ou para de se exercitar, essa dor normalmente some. Isso é um sinal de alerta, um sinal de alarme. O idoso já é mais, digamos assim, mais especial em relação aos sintomas. Sim. Né? Porque às vezes não necessariamente ele vai ter uma dor característica no peito, mas ele vai ter uma falta de ar ou uma fadiga aos esforços. Então, por exemplo, antes eu dava uma volta no quarteirão e ficava bem, agora não, agora eu não consigo nem metade do quarteirão, eu começo a ficar com falta de ar. Então aí a gente já tem que começar a investigar outras coisas. Sim. Inclusive a ansiedade entra nisso, né? Eu pego bastante. Essa fadiga, essa coisa, essa opressão, né? Essa dor no peito, né? Essa palpitação. Então, isso formigamento nos braços. Exatamente, isso se confunde muito, né? E hoje em dia a gente tem visto muita ansiedade. Isso. Inclusive pessoas que procuram cardiologista porque tem dor, e tem palpitação, tem suor, tem tremor em mãos. Mas não tem nada. E você vai, faz os exames, a pessoa tem que fazer o exame para ficar bem sabendo que não tem. Eu já entrei numa consulta ali sua, que você estava conversando com uma paciente, muitas vezes você acaba tendo um papel até de psicóloga ali, né? A consulta, faz até uma terapia. Hoje eu atendi uma moça, inclusive, bem mocinha. E ela falou, eu sou ansiosa. Aí ela falou assim, pode ver meu batimento, agora que a senhora está escutando meu coração, a senhora vê que está bem acelerado, né? Eu falei, tá. Inclusive, ela estava até um pouquinho hipertensa. E ela falou, eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa, e eu quero fazer exame para saber que eu não tenho nada mesmo no coração. E às vezes até dificulta, né, o seu diagnóstico. Pode enganar até mesmo o cardiologista, né? Deixar em dúvida, né? Algumas coisas, porque existem as arritmias também, né? Sim. Que não são tão frequentes nos jovens, mas às vezes pode acontecer. Vocês estavam falando ali sobre o check-up e muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de fazer esse check-up. Porque ele vai num médico, de repente é cardiologista, pede só os exames cardiológicos e fala, o exame para outras áreas eu não posso pedir. Existe já alguma coisa sendo pensada aqui no Day Hospital para que ele possa concentrar todos esses exames, vir para uma avaliação, check-up geral, não só cardiológico? A gente tem conversado, né? Conversado com a Simone, e a gente está pretendendo lançar o check-up cardiológico do Day Hospital, que a gente vai lançar um formulário online, o paciente vai preencher esse formulário online com todas as queixas, todo o histórico pessoal e familiar, e a partir desses exames a gente vai orientar a partir desse formulário a gente vai orientar os exames que o paciente deve estar fazendo para poder retornar em consulta. Então a gente já está bolando esse check-up que deve ser lançado aí, vamos ver se até o próximo mês, né? Exatamente. Então é uma coisa,
uma coisa interessante que o Day vai lançar. Né? Legal. Você que está nos acompanhando, então, fica aí a dica, né? Em breve vamos estar com um check-up, né? Um check-up geral. Você vai poder fazer tanto sua parte cardiológica, serem pedidos outros exames de saúde e de lá, havendo alteração, ser direcionados para médicos das diversas especialidades que nós temos lá no Campinas Day Hospital. Uma outra questão que eu vejo também no dia a dia lá na sua prática são as avaliações cirúrgicas, né, pré-operatórias. Então, fala um pouquinho disso, porque muitas vezes os pacientes recebem, preciso que você faça uma avaliação com um cardiologista. E eles não têm, e tem às vezes até uma dificuldade para encontrar. Isso é disponível lá no Campinas Day, você recebe essas avaliações de outros médicos, de outros colegas também externos que quiserem mandar lá para a gente. Como é que funciona isso? Com certeza. O paciente vem e dependendo da conversa que a gente tem com esse paciente, do tempo que ele já foi no cardiologista dele, da idade que ele tem, e se der um tempo, inclusive até o procedimento cirúrgico, a gente ou faz só o eletro ou complementa com teste de esteira, dependendo de quando foi a última avaliação com o cardiologista. Né? Isso é o paciente, dependendo dos fatores de risco que ele tem. Às vezes alguém que já fez angioplastia, já infartou, hipertenso, diabético. Então, às vezes, a gente até complementa com alguns exames para poder até aumentar a segurança do procedimento cirúrgico. Legal. Né? E fala, Simone. Não, você falou a palavra segurança, né? Eu já ia te falar, porque alguns clientes a gente vê lá no dia a dia, não é que menosprezam a avaliação pré-operatória, né? A ida ao cardiologista. Como você bem disse, salva vidas. Qual é a importância, assim, fundamental, principalmente para uma faixa etária que já é acometida de alguns problemas aí cardiovasculares, enfim, da ida ao cardiologista num pré-operatório? Qualquer faixa etária. Não, qual a importância a partir de uma faixa etária para quem já tem problemas cardíacos? Porque lá no Campinas Day a gente orienta e a gente vê muitas vezes uma resistência do cliente. Não, eu não preciso, eu tô bem, eu tô saudável. Vou falar só com o anestesista. Só vou falar com o anestesista, não preciso, né? Então, me fala aí qual é a importância. Eu já sei, mas para eles entenderem, porque eu acho que as pessoas, elas dão valor quando elas ouvem de um profissional que tem experiência, como você bem disse, né, que a gente pode salvar vidas e evitar, muitas vezes, algo que é tão simples, né? Porque, principalmente em quem já teve problema cardiológico, a chance de ter um evento aumenta. Então, tanto que a gente considera uma pessoa já de alto risco cardiovascular quando já tem um evento. E às vezes a pessoa, faz mais de um ano que eu não vou no cardiologista, só que a doença cardiovascular pode ser silenciosa, principalmente após 60 anos e principalmente no diabético. Então, às vezes pode não ter sintoma, mas aí você faz um exame desses, um eletro, às vezes você vê alteração no eletro, que você já desconfia, poxa, que estranha essa alteração, esse paciente está dizendo que não tem nada. Você conversa, às vezes ele acha que a falta de ar que ele tem também não é tão importante e é uma coisa normal do dia a dia, não é. Então, normalmente essa pessoa que já teve um evento tem mais chance de ter. E como é assintomática, é interessante que faça essa avaliação até para diminuir o risco cirúrgico dele. Né? E o que nós preconizamos lá é uma avaliação com até 6 meses, é isso? Isso. Dica de pelo menos 6 meses que tenha ido no cardiologista, né? Tá. É que tem gente que fala, eu já fiz faz um ano e pouco, não. Os 6 meses é o máximo, né? Isso. É interessante para a gente ter uma segurança maior na hora que ele for para o procedimento cirúrgico, evitar complicações durante anestesia, durante o procedimento cirúrgico, né? Inclusive tivemos pacientes já em comum, né, que estava programado fazer uma cirurgia, descobriu que tinha obstrução coronariana, teve que ir para cateterismo, para só depois fazer o procedimento cirúrgico, né? Recuperar um tempo bem depois. Isso. Porque qualidade e segurança andam juntas, né, Daniel? Com certeza. Com certeza. E eu tô vendo aqui das suas áreas, né, de atuação. Aqui fala um pouco de cardiogeriatria. Você poderia explicar aqui para a população o que é essa subespecialidade? Isso é muito interessante, né? Eu estava falando do desafio da cardiologia. Então, eu acho que o idoso, a gente tem visto muito aumento de idoso no consultório, como a gente estava comentando. E o idoso, ele é especial porque, às vezes, ele não tem o quadro clínico característico. Então, eu acho que você tem que conversar muito, tirar muito bem a história e ter um pouco de, talvez, um feeling que a gente vai desenvolvendo conforme o passar do tempo, para você fazer os diagnósticos. Então, eu acho muito interessante. E
essa faixa etária. E como a gente está crescendo muito, envelhecendo muito a população, eu acho que é importante o médico, não só o cardiologista, começar a se inteirar um pouco mais, porque o idoso ele tem uma alteração fisiológica no sistema cardiovascular, né? Então tem que saber o que é doença e o que não é. Isso que eu acho que é interessante. E muitos medicamentos, né, que eles tomam, às vezes pode ter interação medicamentosa, afetar a parte cardiológica, não? Efeito colateral, então Legal. é mais complexo um pouquinho. Sim. E caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né, essa questão de cardiologia do esporte. Como é que funciona isso? Isso aqui, um jovem de 20 anos que vai entrar numa atividade intensa, ele teria que também fazer alguma avaliação específica? O que seria essa cardiologia do esporte? O que ela envolve? Normalmente se você tem um paciente que quer seguir carreira de atleta, normalmente é recomendável que ele vá no cardiologista, pelo menos de início, e aí é recomendado que faça o teste ergométrico com certa regularidade, porque a gente tem as alterações fisiológicas no coração do atleta que podem alterar o coração, né? Pelo próprio exercício. E você tem o que é fisiológico e o que é doença. Então é interessante sempre ter primeira avaliação antes de começar. Vou jogar bola num time, quero seguir uma carreira de atleta, então é sempre interessante passar por avaliação antes também. Legal. E não seguindo carreira. Qualquer pessoa, você recomenda, vou entrar numa academia. Sim, Tem que ter uma avaliação. tem que ter uma avaliação cardiológica. Ah, isso segurança. Isso é bom falar, porque chega no urologista, doutor, você pode dar uma testada aí para ir para academia? O que você fala aí para os colegas que ficam nessa situação e querem passar atestado cardiológico? Eu tô bem, você me dá um atestado? Quais são os riscos envolvidos nisso? O problema são as doenças silenciosas, quer dizer, você tem claro que não é muito frequente, mas você tem doenças congênitas que predispõem a arritmias fatais. Então eu falo assim, pelo menos um eletro, se você nunca foi num médico ou num cardiologista, tem que fazer um eletro pelo menos, porque às vezes a gente vê alteração no eletro, que pode propiciar uma arritmia fatal, né? Perfeito, que bom. Vou pegar um corte dessa parte, pra você nunca mais me pedir avaliação. Doutor, Daniel, me dá um atestado aí pra eu ir na academia. Não posso, viu? Não, tem que ter um eletro antes, pelo menos. Interpretado por um cardiologista, que eu não sou. Então, isso aí é muito importante, né? Pra gente inibir, e quando não dá um atestado para você, não é por má vontade, é porque realmente existe uma ciência por trás disso e uma segurança, né? Sim, com certeza. Bem, você está preparado para uma pergunta difícil? Nossa. Eu queria saber o seguinte, você deu um exemplo aqui de um atleta, né? E o que é essa questão que o atleta de um clube, ele faz avaliação regularmente? E o que acontece às vezes que um atleta tem uma morte súbita? Tem alguma discussão entre vocês na sociedade de cardiologia? E para a gente, é uma dúvida geral da população. O atleta faz avaliação frequente, porque tem uma periodicidade para isso, até o clube exige, né? Não só futebol, mas outras áreas, e de repente tem um mal súbito e morre. Existe alguma possível explicação para isso? Alguns atletas sabem que tem doença. Por exemplo, o Serginho, que morreu no Brasil há muitos anos atrás, que foi depois que foi implantado ambulância no campo, com desfibrilador e tudo, ele sabia que tinha doença, ele era impedido de jogar futebol, mas ele quis continuar. Então, a grande maioria dos atletas, ele já tem uma alteração de base no coração. Sim. Que aí, no caso dele, era aquela miocardiopatia hipertrófica, que era o coração, que é a musculatura do coração grossa, que já predispõe a arritmia e morte súbita. E durante o exercício, o coração, a musculatura aumenta mais, que você tem hipertrofia do atleta. Então, se você tem um coração doente, já hipertrófico, ou espesso, e você faz exercício, sobrecarrega aquele coração, esse músculo vai espessar mais ainda, e aí você vai ter risco de ter uma morte súbita. Perfeito. Então ele sabia que tinha, né? O jogador que faleceu há pouco tempo, também parece que já tinha feito uma avaliação cardiológica, tinha arritmia, não sei assim com exatidão qual era o tipo de arritmia que ele tinha previamente, mas foi liberado para jogar. Entendi. Né? Então, alguns já sabiam que tinham problemas. Assim, é um tema muito controverso a miocardiopatia hipertrófica no meio do esporte. Sim. Tem médicos que liberam, mas com certas cautelas, mas a grande maioria diz que para ser atleta, a pessoa tem que desistir e está contraindicado.
Entendi. Que aumenta muito a incidência quando você hipertrofia no coração já hipertrofiado, né? Ah, perfeito. No coração já doente. Isso eu acho que é uma informação populacional muito importante, né? Às vezes você escuta lá uma notícia e você fala, morreu do nada, o cara era rígido. Mas às vezes, como a doutora falou aqui, já podia ter uma doença e hoje o que a gente menos tem é certeza absoluta das coisas, né? Sim, sim. Certo, muito bom, né, Simone? Maravilhoso. Acho que foi muito esclarecedor aqui. Vou marcar minha consulta para a próxima semana. Com certeza. O check-up. Sem dúvida. Quem bebe vinho tá salvo, fala. Depende da quantidade. Aí precisaríamos de mais meia hora aqui para poder entrar nessa controversa questão. Né? Depende. Tô salva, depende. Aquela questão de uma tacinha todo dia é mito? Ou uma tacinha, né? Não uma taçona, né? Uma tacinha. Muito bom, gente. Então hoje nós estivemos aqui, né, com a doutora Marcela Luca, a cardiologista do Campinas Day Hospital. Foi uma grande alegria tê-la aqui. Obrigada. Você que está nos acompanhando, não esqueça, se você já nos acompanha, não esqueça de deixar o seu like. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vocês viram a relevância das informações que foram faladas aqui, de extrema importância. Eu passo a palavra agora a Simone e a doutora Marcela para darem as suas considerações finais e a gente caminhar aqui para o final do nosso programa. Daniel, bom, primeiro, nós só temos pérolas, né, no Campinas Day, mentes brilhantes, mentes que inovam, e até o básico eu acho que hoje a gente tem a consciência de que é fundamental, né, como você bem disse, exames que são tidos como simples, um eletro salva uma vida, né? Então é para isso que a gente trabalha, está trazendo os nossos profissionais aqui para esclarecer para o público aquilo que a gente tem de melhor, né? Uhum. Então, muito obrigada pela sua presença e agendem uma consulta com a doutora Marcela. Marcela, suas palavras finais. Obrigada aí pela oportunidade. Eu acho que as pessoas têm que começar a se conscientizar mais que a doença cardiovascular tem prevenção. Então, cuidar mais, procurar mais o médico, o seu médico, fazer exames preventivos. Tem coisa que a gente consegue retardar o aparecimento aí. Então, é muito importante. Bem, eu já agradeci todos aqui que estão nos acompanhando, mas eu não poderia também de agradecer aqui nossa imensa plateia, que veio de vários locais de Campinas. Pessoal, obrigado a todos vocês. Obrigado a todos por terem vindo, uma grande alegria recebê-los. Nossos estúdios estão sempre de portas abertas para você que quer acompanhar esse programa aqui de perto. Um abraço a todos vocês e nos vemos nos próximos programas do Day Doctor. Tchau.